Pessoal, a gente vai continuar nosso trabalho com as escolas literárias. A gente trabalhou aquelas três, né? O quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Já falou tanto delas que eu acho que não preciso falar mais, né? Mas sempre lembrando, toda escola literária tem um tipo de pensamento, características próprias de escrita e pensamento, e esse pensamento e essa escrita refletem a maneira como uma sociedade funciona, tá bom? Em dada época, em dado local, tá bom? Sempre lembrando isso. Na sequência do arcadismo aqui no Brasil, a gente teve uma escola literária chamada que foi o romantismo. O romantismo, a gente tem aquela ideia de romantizar, de morrer de amor, de se declarar para a pessoa. E o romantismo tem muito disso mesmo, como o próprio nome diz, mas ele vai além disso. Assim, num contexto histórico. Você lembra do arcadismo? O arcadismo a gente acabou, eles tinham aqueles poetas que estavam meio que lutando pela liberdade, eles já estavam cansados do Brasil ser uma colônia de Portugal. Quando chegou o romantismo, o Brasil já está já independente. A família real já veio para o Brasil, já se distanciou de Portugal, Dom Pedro já fez o grito dele, tudo isso. O romantismo já é um Brasil império, o Brasil não é mais colônia de ninguém. E com a chegada da família real, as coisas um pouco mudam aqui no Brasil. O que é que acontece? Por exemplo, o que vai acontecer muito forte no romantismo é que hoje a gente tem textos muito no Instagram, não é? A gente tem texto no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente consegue ler texto em todas as áreas, em todo lugar, em toda rede social. No, no romantismo, o que expande realmente a literatura, os textos, é que quando a família real chega no Brasil, começa a ter a imprensa. Eles começam a financiar a imprensa e a imprensa, que além de fazer jornal, além de fazer textos jornalísticos e toda essa coisa de cobrir notícias, também tinha toda uma parte para a literatura. E muitos desses poetas, desses escritores, começaram escrevendo em jornais. Às vezes um livro não era publicado hoje como a gente pega assim, ó, ele está aqui ó, inteirinho, assim, todo ele do começo ao final. Era um livro, era publicado um capítulo cada semana no jornal, mais ou menos isso. Isso, o romantismo é uma característica muito própria do romantismo. O romantismo ele já começa, ele se populariza justamente por causa da imprensa. E o que esse tal do romantismo é? O que a gente entende por romantismo, pessoal? Vamos pensar algumas características dele, assim. Características bem fortes do romantismo, assim. A primeira é o tal do eu lírico. O que é o eu lírico? É o lírico, professor. O eu lírico é aquele cara que eu escrevo e quando eu escrevo estou expressando meus sentimentos, eu estou expressando tanta coisa interna minha. O poeta romântico, ele expressa tudo o que ele sente na realidade, todo como aquele mundo funciona, por meio dos sentimentos dele. É basicamente aquele desabafo que a gente tem. Não sei se já fizeram isso. Eu já fiz bastante. De vocês se sentirem mal, tá triste com alguma coisa, e você vai lá, pega um papel, escreve no papel, e aquilo sai um pouco de você. Isso é muito do romantismo. Dessa coisa do eu lírico se expressando seus sentimentos por meio da escrita. Ah, mas isso não tinha nos outros escolas literárias, nas outras? Até tinha, um pouco menos. Mas lembra que eram outras coisas totalmente diferentes. O quinhentismo era só a descrição das terras brasileiras. O barroco, ele falava muito do pecado da mulher amada, mas ele falava pouco do que ele sentia de outros sentimentos. Ele só falava do carnal, ele só falava do pecado. O arcadismo falava mais sobre o campo e o desejo de revolução. No romantismo, que os sentimentos realmente ganham força, que é realmente importante falar do que eu sinto dentro de mim. Por romantismo, a gente entende uma pessoa, não sei se já ouviram isso, uma pessoa que mais ou menos que romantiza demais as coisas. Não sei se já ouviram essa expressão, idealizar ela. O que é idealizar a pessoa? Às vezes a pessoa é de tal jeito, ela pode ser bonita, ela pode ser feia, ela pode ser inteligente ou não, mas a gente olha para ela com outros olhos e a gente não vê os efeitos dela. A gente acaba idealizando ela, transformando ela numa pessoa realmente maior do que ela é, endeusando ela, colocando ela num pedestal. Nossa, aquela pessoa é perfeita, incrível, não sei o quê. Isso é muito do romantismo. É por isso que eu falo, pessoal, a escola literária ela não é algo isolado do mundo. O romantismo está vivo até hoje. Todo mundo faz isso até hoje, pessoal, de endeusar a pessoa, de olhar só as qualidades, não os defeitos. E no romantismo acontece isso muito, com a idealização da mulher. Ah, mas já tinha idealização da mulher do barroco?
Tinha, mas a mulher era vista como personificação do pecado. No arcadismo ela era uma figura amorosa, mas no romantismo que realmente se morre de amor. E se morre literalmente, como a gente vai ver nas próximas aulas, infelizmente. E se idealiza muito a visão da mulher, até da Índia, e das mulheres índias no caso. E o problema dessa idealização, pessoal, é que o romântico é uma pessoa que sofre demais. Ele idealiza uma paixão, mas ele não concretiza ela. E ele passa a vida inteira sofrendo por isso. O romântico, basicamente, é uma pessoa que gosta de sofrer. É por isso que eu gosto de pensar o seguinte, pessoal. O romantismo está muito vivo na nossa sociedade aonde hoje? Em vários lugares. Primeiro lugar que eu acho assim que é muito óbvio. Música sertaneja, a tal da sofrência. É muito romantismo isso. Se o tal do Victor Léo, se o tal do Bruno e Marrone, e os outros que eu não sei o nome, eu não ouço, pessoal, vivessem nessa época de 1836, que é a época do romantismo, eles estariam escrevendo poesias românticas, não na música sertaneja. Outro lugar que o romantismo está muito forte também, o Twitter, assim. Por que está no Twitter o romantismo tão forte assim, pessoal? Pensa o seguinte, o Twitter, tu entra lá, é o lugar onde vocês adolescentes mais se desabafam, mais falam o que vocês sentem de ruim, mais falam do interno de vocês. Por isso, talvez o Twitter também seja uma fonte do romantismo. Aí tem outras coisas, por exemplo, tem gente que diz que os emos são muito românticos por causa desse sofrimento que eles sentem, e por aí vai. Mas eu queria focar, esse sofrimento do romantismo está vivo até hoje na nossa sociedade, tá bom? Além disso, lembrando, o Brasil agora não era mais colônia, ele era império. Com esse Brasil império, esses poetas do romantismo, eles vão fazer uma coisa que eu acho muito legal, por sinal. Eles vão exaltar a pátria deles. Eles vão realmente falar, a nossa terra é linda, nós amamos ela do jeito que ela é. E vamos assim, do mesmo jeito que idealizavam a mulher amada, eles estão idealizando o Brasil. Descrevendo ele da maneira mais bonita possível. É um grande nacionalismo. E para isso o que eles fazem? Eles começam a exaltar a paisagem, porque até que o Brasil era um país, e ainda é, pouco menos, de uma paisagem muito bela. E também começam a exaltar as figuras tipicamente brasileiras. O que seria uma figura tipicamente brasileira naquela época? O índio. Se antes teve no quentismo a gente viu o massacre dos índios, agora o índio vai ser uma figura muito presente no romantismo. A gente pode pensar o seguinte, pessoal, o romantismo começa em 1836, lembrando, o Brasil não é mais república, é império, tem toda essa questão do eu lírico, e o eu lírico é importante falar outra coisa. O eu lírico vem uma ideia de ser alguém diferente de todos, alguém que tem suas próprias características e é muito diferente do resto das pessoas. E essa pessoa, o romântico, ele tem uma coisa que é estranha porque ele se sente desajustado no mundo que ele vive. Ele não se sente que ele se encaixa em algum lugar. É por isso que eu acho que o romântico tem muito a ver com os nossos dias de hoje, assim. Só nesses 8 minutos que eu falei, já lembrei de alguns exemplos, assim. Mas voltando, devaneios do professor. O romântico também, o romantismo teve 3 fases no Brasil. Todas elas romantizando alguma coisa. A primeira delas, que a gente vai falar hoje, é a fase indígena. O que seria essa fase indígena, pessoal? Seria basicamente essa exaltação da pátria, do nacionalismo, exaltação da paisagem brasileira e exaltação dos índios. A gente começa a criar narrativas sobre os indígenas, sobre todos esses povos indígenas que outrora foram massacrados. Isso que eu acho muito legal, porque isso pensa, foi toda uma geração, todos os diferentes povos que perderam vida, que foram totalmente ignorados, totalmente massacrados, e agora, e pela primeira vez, eles são representados na literatura como heróis, né? O herói do romantismo, na maioria das vezes, é o indígena. Porém, ele ainda é representado não por eles mesmos, né? Eles são representados por pessoas brancas, de outra classe, de outra sociedade. Ainda não são eles dando a voz deles. Ainda tem pessoas pegando a voz. Ainda são pessoas falando sobre eles, mas de longe. Isso a gente vai ver melhor nos trabalhos que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Daí, pessoal, o autor principal dessa primeira fase do romantismo, que é a fase indígena, a primeira fase do romantismo é indígena, é o tal do Gonçalves Dias, aqui, ó.
Não vai ter foto dele, até porque não tinha foto naquela época, não tinha câmera. O pessoal nem tinha Wi-Fi naquela época, por sinal. E Gonçalves Dias vai ter uma poesia que vai se dividir em dois polos, basicamente. A poesia indígena, que ele vai falar bastante desses povos, e uma poesia dele romântica, que vai idealizar a mulher sem ter algo realmente concreto sobre elas. Sem ter essa paixão concretizada, aquela coisa de gostar de sofrer, tá bom? E eu vou até ler um poeminha do Gonçalves Dias, que é um poeminha que eu acho que tenho certeza que vocês já trabalharam na escola, porque é um poema muito famoso. Até quem não gosta de poesia, não gosta de ler, conhece esse poema, porque acho que passaram na TV. E deixe-me ver, cadê o livro? A página é A Canção do Exílio. É o poema mais famoso dele. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam, não gorjeiam como de lá. Nosso céu tem estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que as viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Esse poeminha, como eu falei, acho que todo mundo basicamente deve ter ouvido ele em algum lugar, assim, ele passava bastante na TV antigamente. E nesse aqui a gente vê o quê? Uma grande exaltação da nossa terra. Ele estava nessa época num outro país, ele estava em Portugal, estudando na faculdade de Coimbra, que é uma faculdade que bastante brasileiros estudaram lá. E ele está fazendo o quê? Ele está basicamente assim, triste como desconfortável, ele precisa estudar em outro país, mas sentindo muita falta do Brasil. Por isso que ele fica o tempo todo, minha terra tem palmeiras, característica muito forte do Brasil, onde canta o sabiá. E presta atenção como ele é uma supervalorização do Brasil nesse poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É muito, é, é muito, é muito bonito isso, pessoal. Tu ver assim como ele olha, o olhar que ele tem sobre